Hello meninas! Hoje eu vim fazer um vídeo super especial que as pessoas sempre me perguntam e tem muita dúvida sobre isso, que são os pincéis. Para que serve cada um? Como é que eu utilizo? Então eu vim tirar todas essas dúvidas de vocês. Antes que vocês perguntem, o meu batom que eu tô usando hoje, que é lindo, é esse daqui da MAC, que é a cor Fast Play. Não sei se dá pra vocês verem aí. Cor Fast Play, fica uma cor super natural, eu adoro utilizar. Mas enfim, voltando ao assunto. Essa minha bolsinha de pincéis é da Macrylan, eu acho que já é bem conhecida, já vi muitas blogueiras falando sobre ela. Eu tenho essa e eu tenho mais uma também, mas é a mesma quantidade de pincéis, a diferença é que eu acho que a cera desse daqui é bem melhor que as outras. Mas todos os pincéis que estão aqui não são exatamente da Macrylan, mas eu vou explicando pra vocês. Vale lembrar que eu não vou falar assim pra que serve cada pincel, aquilo que está escrito na internet. Eu vou falar qual a utilidade que eu dou em cada. Vocês têm que olhar, na verdade, se vocês se adaptam a cada tipo de pincel. Por exemplo, um pincel que está falando lá que pode ser utilizado para fazer a base, pode ser que no seu rosto não sirva para fazer a base, sirva para passar o corretivo. Então eu vou falar como eu utilizo no meu rosto e espero que vocês gostem. Então, vamos lá? Bom, vamos começar aqui por esse primeiro pincel que vem na bolsinha, que é esse assim. Que todo mundo fala, gente, esse pincel é inútil. Bom, eu não acho que esse pincel seja tão inútil assim, mas ele também não é muito útil. Ele é aquele pincel vassourinha, que a gente chama, né? Olha, o que eu falo da cera desse pincel é ótimo, ele é muito macio. E aí, na verdade, ele serve pra quê? Você põe uma sombra, faz uma sombra e cai um pouquinho aqui. Você vem, vassourinha, você vai limpar aquela sombra que ficou ali, o excesso. É justamente pra isso que serve esse pincel e é pra isso que eu utilizo. Eu gosto mais ou menos, mas não utilizo muito. Tanto que ele nem fica na minha bolsinha de pincéis. Então, esse primeiro pincel, que vem bem na pontinha, assim, é um dos primeiros que vem na bolsa, é o vassourinha e serve para tirar o excesso de sombra. O nosso segundo pincel seria esse daqui, que eu acho que muitas de vocês conhecem, que é aquele pincel que serve tanto pro pó como pro blush, pro que vocês preferirem. Eu gosto de passar pó com ele, aquele pó do rosto mesmo, acho que fica um efeito super natural e não fica aquela coisa marcada, então pro dia a dia eu gosto mais de passar com o pincel assim do que com a esponjinha mesmo, sabe? Então esse daqui, esse pincel, que é assim, serve para passar o pó. Aí a gente tem esses dois tipos de pincéis aqui. Esses dois tipos servem basicamente para a mesma coisa. Mas eu prefiro muito mais esse do que esse daqui. Serve para você pentear a sua sobrancelha, tá vendo? Esse daqui é ótimo, deixa a sobrancelha tipo perfeita. Eu adoro usar esse daqui. Então esse daqui serve para pentear a sobrancelha e esse daqui também. Mas, por exemplo, na hora de você retocar a sua sobrancelha, aí eu prefiro utilizar esse daqui, porque você tá vendo que ele tem os dois lados. Então esse daqui dá pra você ajeitar bem bonitinho e depois você dá uma arrumada com esse. Mas, dia a dia, esse daqui. Os dois para a sobrancelha. Bom, vamos abrir aqui a bolsinha, porque esses pincéis aí estavam fora da bolsa. A bolsinha vem assim. Aquele pincel vassourinha, ele vem aqui em primeiro, depois vem todos esses outros tipos de pincéis. Como vocês podem ver aqui, o meu tá tudo misturado. Tem tanto pincel da Macrylan como da MAC. Diversos pincéis. Os que eu mais gosto, eles ficam aqui. Na outra bolsinha fica mais ou menos os que eu não me adapto muito bem. Bom, aí a gente tem esse outro pincel aqui, que é muito parecido com aquele que eu mostrei anteriormente, que eu também utilizo para pó. Na verdade, esse daqui seria pro blush e esse aqui pro pó, porque é o menorzinho pro blush e esse aqui pro pó. Só que eu acho que não fica bonito quando você passa o blush com ele, então eu utilizo tanto um quanto o outro pro pó mesmo, para passar pó normal no rosto. Então, esse daqui é outro que eu utilizo para passar pó. Aí a gente tem aqui, ó, esse daqui eu utilizo para passar iluminador, porque eu acho que fica perfeito aqui nessa região e nessa região aqui. Eu utilizo para passar o iluminador, que é esse que é mais ou menos assim. Todos esses aqui que eu tô mostrando é da bolsinha da Macrylan, que vem um conjuntinho assim. Aí o próximo pincel é esse famoso, que é língua de gato que fala. Ele serve para você passar base, teoricamente, né? Só que eu acho ele péssimo para você passar base e não passo base com ele. O que eu acho que fica perfeito pra você passar com ele é o corretivo. Porque você tá vendo? Fica bem na região aqui onde você quer passar. Fica perfeito. Eu gosto de passar, então, esse língua de gato. Que é assim, ó. Parece uma língua mesmo, por isso que ele chama assim, né? Esse língua de gato. Eu gosto de passar corretivo. Bom, o próximo pincel. Os próximos que tem aqui são todos, vocês estão vendo, pequeno e de pequenos. Geralmente os pincéis pequenos a gente usa para quê? Para os olhos. Mas vai depender muito de cada um, a adaptação de cada um em cada pincel.
Esse daqui, só pra mostrar o último que é diferente daqueles dos olhos, é a vassourinha também, só que um pouquinho menor. É exatamente a mesma utilidade, eu quase não utilizo esses daqui. Aí esse outro, ó, pincéis de esfumar. Vou mostrar pra vocês quais eu uso pra esfumar o olho e que fica ótimo. Esses 3 pincéis aqui, ó, desse estilo aqui, ó, esse daqui é um pouquinho, não sei se dá pra ver, que ele é tipo na diagonal. Esse daqui ele é assim, ó, inteirinho, e esse daqui ele é inteirinho, muito parecido com esse daqui. Esses 3 pincéis é realmente o que faz toda a diferença numa maquiagem, assim, pra esfumar. Eles são perfeitos, perfeitos mesmo. Por exemplo, essa make que eu fiz aqui, que o olho tá assim, eu não sei se dá pra vocês verem, porque a câmera... Eu justamente não faço tutorial, gente, de maquiagem pra vocês, porque a câmera não é muito boa, não dá pra ter muita nitidez. Mas todo esse esfumado que a gente faz aqui, esse degradê em marrom, a gente faz com o pincel de esfumar. Esse daqui, que é na diagonal, eu gosto de passar com esse daqui, tipo no côncavo mesmo, dá certinho a marca, ó, a marcação. Enquanto esse daqui eu gosto de esfumar mesmo, tipo pra esfumar mesmo, pegar e esfumar. Ele dá certinho. E esse daqui tem exatamente a mesma função desse daqui. Então, quando esse daqui tá sujo, eu uso esse, mas é exatamente a mesma coisa. Todos esses 3 aqui são da MAC e vem naquela, sabe, tipo aquelas bolsinhas especiais, assim, que eu compro sempre quando eu vou pra fora, eu compro essas bolsinhas que eu acho uma graça. Então, vieram esses 3 aqui na bolsinha da MAC e eles são maravilhosos para esfumar os olhos. Aí, pra passar a sombra. Existem muitos pincéis para você passar a sombra e realmente vai depender do seu tipo de olho. Então, por exemplo, a gente tem esses maiorzinhos assim, ó, que também todos são na diagonal. Eu gosto de utilizar esse daqui para a mesma utilidade desse daqui, para passar aqui. Porém, eu acho ele muito grossinho, então eu basicamente não uso esse, eu uso mais esse daqui. E esse daqui também, ó, é todos esses aqui pequenos, gente, eu vou explicando. É para você passar sombra, basicamente. Vou mostrar para vocês, aqui tem muitos e muitos pequenos. Então, se eu for falar de cada um, não vai dar certo. Então, eu vou separar em grupos e eu vou falando para que serve cada grupo. Então, por exemplo, esses daqui que são mais arredondados, serve pra você passar a sombra tipo aqui, sabe? Na pálpebra móvel. Fica perfeito, eu adoro passar com eles. Tem esses 2 e tem mais um aqui que é mais grossinho. Esses 3 pincéis, ó, que eles estão mais... São umas curvinhas mesmo. Esses 3 aqui, ó. Deixa eu separar, se não confundir vocês. Esses 3 pincéis, então, servem pra gente passar a sombra. Os 3 pincéis, depende do seu tipo de olho. Esse daqui, como eu acho ele bem grossinho, às vezes eu gosto de passar o corretivo mesmo com ele. Porque eu acho que em regiões assim, tipo, tem uma espinha, não interfere muito na make e você consegue tirar o problema que você tem rapidinho. Então, às vezes eu uso esse daqui pra corretivo, mas esses 2 aqui é sempre pra sombra e pra passar na pálpebra móvel mesmo. Aí a gente tem esses daqui. Por exemplo, esses assim de ponta reta, deixa eu ver se tem mais algum. Aqui, olha só. Esses 3 são de ponta reta, vocês estão vendo? Reta. Esse é o totalmente reto, esse é mais ou menos. Mas os 3, basicamente, eu uso pra mesma coisa. Sabe aquelas makes que vocês veem assim? Eu não sei se tá dando pra ver aqui. Mas essas makes que tem o esfumado aqui embaixo, é com esse pincel que se faz. O esfumado fica perfeito com ele. Pode ser tanto esse daqui, como esse daqui. Esse daqui eu gosto de dar aquela iluminada, sabe? Que eu acho que fica exatamente no ponto onde eu quero dar a iluminada. Eu dou a iluminada com esse daqui. Enquanto esses 2 eu faço esfumado aqui embaixo, que fica perfeito com esses 2. Então, iluminada com esse daqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver como que ele é. E esses 2 aqui, a gente passa a esfumada aqui embaixo pra ficar aquela make arraso que vocês adoram. Bom, aí a gente tem esse pincel aqui. Esse pincel, ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver a forma dele. Ele é assim. Eu gosto de que com esse pincel não passar sombra, mas sabe o primer que você passa antes da sombra? Eu passo com esse pincel. Fica perfeito no olho, eu gosto muito do efeito que dá, então eu passo primer com esse tipo de pincel. Enquanto esse daqui, eu deixo sempre pra uma coisinha, tipo, pra passar a sombra na pálpebra móvel mesmo. Tipo, se eu preciso de vários tons de sombra e não quero misturar no outro pincel, põe esse daqui. Mas esse, tipo, uns 4 desses aqui, é pra mesma função, você passar a sombra na pálpebra. Aí nós temos outros pincéis aqui. A gente tem esses 2 aqui. Esses 2 aqui é da mesma bolsinha lá da MAC. E eu acho que esses 2 pincéis são perfeitos pra você delinear seus olhos. Eles ajudam muito, facilitam muito, porque eles não são retinhos, tá vendo? É meio que na diagonal, então eu consigo fazer a pontinha muito facilmente com ele. Os 2 são iguaizinhos, é porque eu adorei eles, então eu fiquei com 2.
e você tem que estar sempre limpando e tal, então quando um tá sujo eu uso o outro. Então os dois é pra delinear. Outro pincel que é pra delinear, sabe esse pincel que você olha na sua bolsinha de maquiagem, que é só um pontinho assim, ó, tem um pelinho assim pra cima, basicamente? Esse pincel também é pra delinear. Eu gosto bastante de fazer o delineado aqui do começo com ele, porque não fica nada exagerado, fica uma coisa bonita, mas na pontinha eu gosto de utilizar esse daqui. Então os dois são para delinear, enquanto um eu gosto mais de passar aqui no começo e o outro eu gosto de fazer a ponta de gatinho com ele. Os dois são para delinear. Bom, e agora faltam dois pincéis só. Esse daqui é exatamente igual aquele que a gente mostrou, é o mesmo pincel, só que eu uso ele também para passar o primer. Dependendo do tipo do primer, eu uso um ou uso outro. Enquanto esse daqui, que é da Macula também, ó. Só que esse daqui é da outra minha bolsinha, que é uma bolsinha rosa, um arraso também. Esse daqui é pra você passar batom, sabe? Ai, não quero pegar o batom e passar na boca direto. Você pega e passa com ele, fica perfeito também. O batom eu gosto bastante de passar com ele. Bom, e é basicamente isso, a explicação de todos os pincéis que vocês acham. Ai, meu Deus, não sei pra que serve nenhum, basicamente. Todo mundo me pergunta. Eu realmente não utilizo muito pincel, assim. Eu acho que dá pra fazer uma make linda sem pincel. Agora, quando a gente diz relacionado à sombra, o que eu falo pra vocês? O que vocês têm que ter é um pincel, basicamente, desse daqui de passar a sombra normal. De você passar a sombra na pálpebra móvel. E muito importante você ter um pincel de esfumar. Se você tiver esses dois tipos de pincéis, você já consegue fazer uma sombra maravilhosa. Por exemplo, essa sombra que tá aqui nos meus olhos agora, eu fiz com esses dois tipos de pincéis. Então você não precisa ter tudo isso de pincel pra você ficar com uma make errada. Não, não precisa. A base, geralmente, eu não passo com pincel. O blush, a única coisa que você precisa é do blush, que você precisa passar com o pincel. Você utiliza um desses aqui, o que você quiser, ou então se você tiver um pincel ainda menor, fica mais bonito ainda, que eu acho que fica mais delicado, mais menininho, eu gosto muito mais. Mas você não precisa dessa infinidade de pincéis. Você precisa também, obviamente, de um pincel pra delinear. É basicamente isso pra você fazer uma maquiagem linda e maravilhosa. E outro pincel que eu também acho que é essencial é esse daqui de pentear a sobrancelha, que eu particularmente gosto bastante da sobrancelha, tipo, perfeitinha, sabe? Então eu gosto desse pincel. Mas é basicamente isso, meninas. É minha lista de 7 cabeças. Então, espero ter ajudado vocês. E até a próxima. XOXO!